O Estado não tem rosto nem sentimentos, é opaco e perverso. Bernardo Kucinski, K. Relato de uma busca. O Brasil inexiste e propõe a sua própria inexistência. João César de Castro Rocha. Nenhum Brasil existe. A essência de uma nação consiste em que todos os indivíduos tenham muitas coisas em comum e também que todos tenham esquecido muitas coisas. Ernest Renan, O que é uma nação? O nacionalismo não é o despertar das nações para a consciência. Ele inventa nações onde elas não existem. Ernest Gellner. Propõe a seguinte definição de nação: uma comunidade política imaginada e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e ao mesmo tempo soberana. Ela é imaginada porque os membros da mais minúscula das nações jamais conhecerão, encontrarão ou sequer ouvirão falar da maioria de seus companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da comunhão entre eles. Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas. C. Algumas coisas nessa história não aconteceram realmente assim, mas o resultado final foi o mesmo. Vocês conhecem a história de Nilda Carvalho Cunha? Nilda era bancária e estudante secundarista. Tinha apenas 17 anos em 1971. Residia no apartamento 201, na rua Minas Gerais, número 270, na Pituba. Hoje, em frente a um restaurante mexicano. Era filha de Esmeraldina Carvalho Cunha, que à época já estava separada do ex-marido, com quem tivera mais 4 filhas. Em 1971, na madrugada do dia 20 de agosto, militares cercaram um prédio, atirando para cima e jogando bombas de gás lacrimogêneo. Lúcia, uma das 4 irmãs mais velhas de Nilda, e que também morava no apartamento, achou que havia estourado um botijão de gás e desceu com seu bebê de colo e Nilda. Logo foram presas, sem nenhum mandado de prisão e, segundo relatos, vestindo camisolas. O cerco fazia parte da Operação Pajuçara para a captura de Carlos Lamarca e estava sob o comando do chefe do DOI-CODE local, o major Nilton Albuquerque Cerqueira. Jaileno Sampaio, seu namorado de 21 anos, tentou fugir, mas observando que Nilda havia sido presa, se entregou. Quando os oficiais estavam deixando o prédio, um garoto assustado do apartamento vizinho avisou a sua mãe que havia uma mulher armada em sua casa, e ela avisou os oficiais. Segundo a versão dos militares, a mulher, armada de um revólver, atravessou pelo vão do prédio para o apartamento vizinho e, ao ser descoberta, deu um tiro na própria cabeça. A mulher em questão era Yara Yavelberg, psicóloga e professora paulistana, que, assim como Nilda e o namorado Jaileno, integravam o movimento revolucionário 8 de outubro, MR8. Yara também era companheira de Carlos Lamarca, um dos líderes da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. O casal tinha seus rostos estampados em cartazes espalhados por todo o país com as palavras terroristas procurados, e vieram para a Bahia porque a perseguição política no Sudeste estava muito intensa. Lamarca foi morto um mês depois em Pintadas, no interior do estado. Como era de praxe, durante o período da ditadura civil-militar, muitas das pessoas assassinadas pelo regime eram tidas como suicidas. O caso mais famoso é o do jornalista Vladimir Herzog, e Yara foi mais uma delas, morta pela ditadura, como ficou comprovado na Comissão Nacional da Verdade algumas décadas mais tarde. Mas voltemos para Nilda. Segundo os relatos oficiais e extraoficiais de companheiros e companheiras de guerrilha e de sua irmã Leônida, Nilda era uma adolescente doce, que começou a se interessar por política e tinha um grupo de estudos marxista com um namorado e outros estudantes. E como integrante do MR8, fazia trabalhos educacionais em bairros mais pobres da cidade. O objetivo era promover uma luta de massas para que o movimento deixasse de ser de classe média. Isso era tudo. Soube que hospedaria Yara no mesmo dia em que ela chegou. Nilda, Jaileno, Lúcia e o bebê foram levadas ao Forte do Barbalho, o pior centro de tortura, segundo as pessoas torturadas. Jaileno foi em carro separado. No caminho, Nilda pediu à irmã a sua calcinha, porque sabia que ela ficaria e a irmã não.
Foi mesmo o que aconteceu. Lúcia foi liberada por algumas horas depois com seu bebê, não sem antes ouvir muitos gritos de tortura, vindos das dependências do forte, e um breve interrogatório de sua irmã por Sérgio Paranhos Fleury, um dos mais temidos agentes da ditadura, que estava em Salvador especialmente para a Operação Pajuçara. Lúcia conta que viu sua irmã empalidecer e tremer quando ouviu o delegado se apresentar e relatar que tinha matado Carlos Marighella. Nilda foi levada encapuzada para o Nina Rodrigues, onde foi obrigada a ver e tocar o corpo de Yara, que achava haver fugido. De volta ao forte, ficou presa 2 meses, sendo submetida a todo tipo de tortura nesse período. Solta em novembro, Nilda foi com a mãe Esmeraldina visitar Jaileno na base aérea, onde teve a primeira perda de visão repentina, o que aconteceu muitas vezes. Tinha todo tipo de transtornos mentais e insônia, por medo de morrer dormindo. Por recomendação médica, foi se tratar com sonoterapia numa clínica particular de Salvador, a AMEP. Estava fazendo progresso no tratamento quando recebeu a visita de seu carrasco, o major Nilton Albuquerque Cerqueira, que nunca a deixou de assediar. Após o fato, o estado de saúde de Nilda piorou consideravelmente e o médico recomendou que fosse internada no Sanatório Bahia. Alguns dias mais tarde, em 14 de novembro, Nilda morreu. A família diz que foi um choque porque o estado de saúde dela estava melhorando no hospital. Foi tão repentino que o médico responsável pediu uma necrópsia. O Nina Rodrigues, para quem não sabe, era alinhado aos militares e emitiu o laudo somente 40 dias depois. No atestado do óbito, a causa-mortes era um vago edema cerebral a esclarecer. Nilda tinha apenas 17 anos. Esmeraldina, a mãe de Nilda, começa então uma busca implacável por outras desaparecidas políticas e outros desaparecidos políticos, saindo sempre às ruas denunciando os crimes cometidos pela ditadura. Menos de um ano depois da morte da filha, a mãe também é encontrada morta em sua residência, em circunstâncias muito parecidas com as da morte de Vladimir Herzog. A face do enforcamento da versão oficial dos militares foi alterada pela Comissão Nacional da Verdade, CNV, que concluiu que a morte de Esmeraldina Cunha aconteceu em decorrência do sistema de repressão e violência à oposição instaurado no Brasil durante a ditadura civil-militar. O regime fez propaganda para espalhar boatos de que ela era uma mulher com problemas psiquiátricos, mas suas outras filhas contestam, dizendo que a mãe estava com as faculdades mentais plenas. Mãe e filha foram sepultadas no cemitério da Quinta dos Lázaros, em Salvador. Nilda Carvalho Cunha virou o nome de uma rua em Salvador, irônica ou premeditadamente em um bairro que leva o nome de um presidente da ditadura civil-militar, Castelo Branco.